Olá pessoal, tudo ok? No vídeo de hoje estarei resolvendo a questão 111 da prova de Física do Enem de 2022. Vamos lá. O manual de uma ducha elétrica informa que seus três níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. Aí temos a tabela ali. Utiliza-se o disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 A, imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Então, vou anotar isso daqui. Ó. O que quer dizer isso daqui? O que é o disjuntor? O disjuntor, então, ele vai ser um equipamento de segurança nos circuitos elétricos, beleza? Então, calculando essa corrente máxima, eu consigo instalar um disjuntor proporcional a essa corrente máxima. Por exemplo, se eu tenho uma corrente máxima de... Fiz o cálculo com vazão, tudo que a gente vai calcular mais à frente, cheguei a um cálculo de, sei lá, de 14 A. Esse disjuntor aqui, ele tem que ser maior do que 14 A para ele aguentar essa corrente. No entanto, ele vai desligar esse equipamento antes de 14. Já visto que se ele chegar a 14 ou tiver 14,1, por exemplo, ele vai ter um curto-circuito. Beleza? Bom, é isso que é o disjuntor. Então vamos continuar lá. Considere que a ducha deve ser instalada em 220 volts e que toda essa energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água. Então aqui a gente tem um circuito ideal, então. Então ele está falando aqui, ó, que toda essa vai ser através dessa resistência, energia térmica transferida para a água, apresenta o calor específico disso daqui. Beleza? Então toda a energia vai ser transferida para a água através da resistência. Beleza? Então a gente tem um circuito ideal ali. Então, se a gente observar as informações que a gente tem calor específico, densidade, voltagem, a amperagem é o que a gente quer descobrir, e a gente tem a vazão e a variação de temperatura, beleza? Bom, vamos fazer os cálculos então e chegar nessa amperagem aqui. Então, ó, vamos separar aqui e vamos tentar fazer as continhas aqui. Bom, o que a gente tem? A gente está falando aqui embaixo de energia térmica transferida para a água que apresenta calor específico. Então, se a gente tem transferência de energia, a gente pode considerar a expressão para potência. Lembra? Potência é a variação da energia, ou seja, o tanto de energia que foi transferida em função de um determinado tempo. Tranquilo? No entanto, essa energia que a gente está tratando é energia térmica, podia ser energia cinética, potencial gravitacional, energia sonora e por aí vai. Beleza? Só que essa energia térmica aqui, ela vai depender da quantidade de água, beleza? Ela vai depender da variação de temperatura, ela vai depender se eu estou falando de água ou se eu estou falando de outra substância, beleza? Então, eu posso relacionar uma expressão de calorimetria. Lembra que a energia é igual a massa, calor específico e a variação de temperatura, beleza? No entanto, observe o seguinte aqui. Por que eu só considero essa parte da equação aqui? É lógico que a gente sabe que o somatório da quantidade de calor é igual a zero. No entanto, se eu observar esse gráfico aqui, esse gráfico nessa tabela, eu vejo que a maior variação de temperatura que tem aqui é de 30 graus, beleza? Então não há troca, ela sempre mantém estado líquido, beleza? Então ela não vai para o estado gasoso e não vai para também não tem um estado sólido. Então eu considero só isso daqui, beleza? Não considero a troca dela, beleza? No entanto, ainda, o que eu tenho aqui? Eu tenho a massa, beleza? E tenho o tempo. E tem essa potência aqui, que não é interessante para mim, que eu não tenho essas informações. Então, eu tenho que fazer aparecer essa amperagem. Como que eu posso fazer aparecer essa amperagem? Bom, eu posso considerar uma expressão de eletrodinâmica, em que a potência é igual ao produto da corrente vezes a voltagem. Beleza? Com isso eu consigo substituir essa potência aqui por isso daqui e ainda tenho ainda a voltagem. Então vamos substituir esses valores lá por enquanto e vamos ver o que a gente precisa encontrar. Então a gente tem que a potência é energia sobre o tempo, vou escrever de novo lá, energia sobre o tempo, beleza? Só que potência a gente escreveu como produto da corrente vezes a amperagem, e energia, massa, calor específico, variação de temperatura, beleza? Tudo isso daqui ainda, né? Dividido pelo tempo, beleza? Então, dividido pelo tempo aqui. Então, essa informação que a gente ia descobrir, a gente tem desculpa, a gente tem essa, a gente não tem a massa nem a variação do tempo, beleza? Então, a gente precisa encontrar um modo de substituir essas duas incógnitas ou encontrar o valor dessas duas incógnitas primeiro para depois substituir ali. No entanto, se a gente observar essa tabela aqui, que a gente tem? A gente tem a vazão. O que é a vazão?
A vazão aqui ele está especificando que é em litros por minuto. Bom, a gente sabe que a vazão ela pode ser escrita como? Ela pode ser escrita por massa sobre o tempo, ou pode ser escrita também por velocidade inicial que a substância sai de um determinado objeto, vezes a área de secção desse objeto, beleza? Secção transversal desse objeto, beleza? Vamos observar isso daqui, ó, massa por tempo. Aonde que aparece massa por tempo? Não aparece exatamente aqui, ó, massa por tempo? A gente pode escrever por vazão? Então a gente pode escrever essa vazão lá. No entanto, a gente só tem que tomar cuidado que aqui está em litros por minuto. Depois a gente dá uma analisada nisso daí. Então só vamos escrever lá então, ó. Então corrente vezes a voltagem, massa por tempo, que é a vazão, beleza? Calor específico, variação de temperatura. Tranquilo? Vamos isolar agora a amperagem. Então vazão, calor específico, variação de temperatura. Isso daqui vai ser dividido pela voltagem. Tranquilo? Bom, tá. Vamos observar agora o seguinte. A gente tem essa vazão aqui, beleza? Que a gente quer massa por tempo. Massa, sistema internacional, quilograma e tempo em segundo. O que a gente tem aqui? Litro por minuto. No entanto, a gente também tem esse calor específico aqui, joule, gramas, graus Celsius. E a densidade também está em gramas, beleza? Então, se a gente considerar que esse litro, que é uma unidade de medida de capacidade, que é igual ao volume, beleza? A gente considerando que a capacidade é igual ao volume. Se a capacidade sendo igual ao volume, a gente tem essa densidade aqui, a gente sabe que o volume vai ser igual à massa da água nesse sentido, beleza? Então, eu posso escrever esse litro aqui. Então, ó, só escrevendo aqui, ó, 1 litro não é igual a 1 quilo, quando a gente está tratando de água, por causa da densidade é 1000 gramas por litro ali. Mas a gente também tem o que aqui, ó? Que 1 litro é igual a 1 quilo, mas 1 quilo não é igual a 1000 gramas? Então a gente tem aquilo lá. Então a gente pode escrever essa vazão aqui, ó, gramas por segundo. E a gente consegue simplificar ali. Beleza? Bom, então o que a gente pode escrever ali? Gramas por segundo, tranquilo. A gente resolveu a vazão por enquanto. No entanto, vamos observar o seguinte aqui. Vou até apagar aqui para construir um gráficozinho para vocês ali. Ó, a gente tem que calcular aqui essa corrente, beleza? No entanto, a gente tem que observar um gráfico antes, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Eu não acabei de falar para vocês, quando eu fui ler o enunciado, que conforme vai passando o tempo, e eu vou aumentando a variação de temperatura aqui, né? Eu vou aumentando a temperatura, o que vai acontecendo com a minha corrente? Vai gerando mais calor, né? E normalmente a minha corrente vai aumentar. Então eu vou ter um gráfico nesse sentido aqui, ó, conforme passa o tempo. Beleza? Deixa eu deixar mais certinho. Conforme passa o tempo, eu vou ter um gráfico nesse sentido. Qual que é a corrente máxima? A corrente máxima vai ser quando, olhando essas informações aqui, ou seja, quando eu tiver uma vazão máxima e uma variação de temperatura máxima, eu vou ter uma corrente máxima. Então, eu vou ter um momento aqui, ó, em que essa corrente ela vai ter um valor tão alto que se esse disjuntor ele não agir naquele momento, desligar o circuito elétrico, vai ter um curto-circuito. Então, para isso que eu tenho um disjuntor. Então, eu quero saber que local que é esse daí. Mas como que eu faço para colocar as informações? Eu já disse que eu tenho todas essas informações aqui. Eu não tenho que a corrente é o produto de tudo isso daqui, dividido por isso daqui. Essa voltagem aqui ela é constante, não é? É 220 sempre. O que vai variar aqui? Vai variar isso daqui, isso daqui. Pensa, se esse valor aqui for pequeno, esse valor for pequeno, a corrente vai ser pequena. Se esse valor aqui for grande, esse valor for grande, esse valor aqui vai ser grande. Haja vista que esses dois aqui eles são constantes, beleza? Então, quando que esse valor aqui da vazão é grande, esse valor da corrente, esse valor da variação de temperatura é grande. Então, vou pegar o maior valor para a temperatura, beleza? O maior valor para a vazão. Então, vou observar essa primeira aqui, por exemplo. Ó. Quando eu tenho uma vazão de 3 litros por minuto, eu tenho um superquente de 30, beleza? E quando eu tenho uma vazão de 6 litros por minuto, eu tenho um superquente de 15. Não está multiplicando ali na expressão? 3 vezes 30, 90. 6 vezes 15, 90. Então, tanto faz eu utilizar esse e esse, ou esse e esse. O que eu não posso fazer é utilizar a vazão de 3 litros por minuto e o quente, por exemplo, de 20.
beleza? Porque daí eu não vou ter a corrente máxima. O que, que eu vou estar pegando? Eu vou estar pegando uma corrente mais ou menos aqui, ó, beleza? Que não é a corrente máxima. Então tem que descobrir essa corrente máxima para saber quando o disjuntor vai agir, beleza? Então, escrevendo lá a vazão, eu vou utilizar essa primeira aqui, ó, beleza? Vou utilizar essa primeira. Tanto faz eu utilizar as duas, não vou utilizar a primeira. Então, vou utilizar a vazão de 3 e superquente de 30, mas a vazão tem que converter em litros, tem que converter para gramas. Então, 1 litro é igual a 1 quilo, que é igual a 1000 gramas, mas não são 3. Então, vai ficar a vazão, vai ficar 3.000 gramas, vezes calor específico, 4,2, vezes a variação de temperatura é 30, né? Tudo isso daqui dividido por 220, beleza? Se eu não me engano, isso daqui dá aproximadamente 28 amperes. Então, o meu disjuntor, ele vai ter que ser um múltiplo de 5. Múltiplo de 5 depois disso daqui vai ser o 30, não vai? Porque esse disjuntor ele tem que ser de 30 para suportar essa corrente, beleza? Então esse meu I aqui, que é o meu disjuntor, então ele tem que, isso aqui vai implicar que o meu disjuntor, ele tem que ser de 30 amperes, beleza? Ele tem que ser de 30 para suportar, beleza? Então quando chegar lá por 27, eu programava, né, 25, ele vai desligar esse sistema aqui para não ter curto-circuito. Mas no entanto, ele tem que ser de 30 amperes, beleza? Então o que a gente fez aqui? A gente, utilizando as expressões de calorimetria e de eletrodinâmica, de eletrodinâmica, a gente conseguiu descobrir esse valor da amperagem aqui, que é 30, beleza? Alternativa B ali, beleza? Até mais, galera. Forte abraço.